Paz do Senhor, povo de Deus, mais uma noite aqui no Gravatar, gravando uma palavra de Deus, o seu coração e o meu coração. Hoje eu venho aqui falar de uma viúva que seu esposo faleceu e ela ficou sem nada. E aí veio o Criador para poder levar seus 2 filhos como escravo. E o que mais me chama a atenção é que esse homem, a dívida que ele adquiriu foi quando ele abençoou o povo de Deus, que foi Abadias. Ele botou no poço 100 homens para que não fosse morto, ou então morresse de fome na época da seca, quando Eliseu profetizou 3 anos de seca. E aí ele faleceu, ele era um grande homem de Deus, temente ao Senhor, e abençoou o povo do Senhor. E aí ele ficou com essa dívida, e aí ele faleceu, e aí os filhos era que ia ser escravo para poder pagar aquela dívida que o pai devia. Mas aí chegou aquele homem de Deus e perguntou o que é que aquela viúva tinha dentro do seu lar. E ela disse: "Ah, meu Senhor, eu só tenho um pouco de azeite." Aí ele disse: "Vai e toma na vizinhança, em cada lugar, uma vasilha e coloca dentro do seu quarto." E quando aquele filho, aquela mulher pegou aquelas vasilhas e colocou dentro daquele quarto, cada pouco que tinha daquele azeite naquele lugar foi despejando dentro da vasilha e o azeite foi se multiplicando. E aí multiplicou e encheu todas as vasilhas. O azeite só parou de cessar quando as vasilhas acabou. Quando a vasilha acabou, o azeite acabou. Mas o que eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, nesta noite, é que a fé, ela gera milagre. A fé é a certeza do que não vemos, mas nós cremos que o Senhor pode multiplicar a nossa vida. E aí aquela mulher foi viver com aquele azeite. E depois ela vendeu, pagou os credores. E seus filhos não foram como escravo. E ela ainda viveu do resto. E essa mulher nunca mais, ela passou necessidade. Nunca mais ela precisou dever a ninguém. A mulher, ela ficou abundantemente rica e tudo que ela precisava ela tinha, porque o homem de Deus multiplicou o azeite. Mas o que aconteceu é que ela creu que aquele homem de Deus ele poderia multiplicar e trazer a vitória para ela. E os seus filhos não foram vendidos como escravo. O azeite hoje na nossa vida é a nossa fé. É a certeza que Deus é na nossa vida, que podemos crer que Ele pode trazer a multiplicação. A multiplicação da farinha, a multiplicação do azeite, a multiplicação da nossa vida com Deus. E aquele homem de Deus que era temente, ele salvou a vida de 100 homens no tempo do rei Acabe, que era Abadias. Ele botou na caverna e sustentou por 3 anos esses homens de Deus. E aí ele adquiriu essa dívida que era muito alta. Mas depois do azeite multiplicado, aquela dívida foi paga. Imagine o tanto que era a dívida. E esse azeite, depois de ser multiplicado, ele ainda conseguiu vender e ainda ela conseguiu ficar rica. Aí o que eu quero dizer que a nossa fé, ela traz à existência o que não existe. E ela acreditou e o Senhor multiplicou o azeite da viúva. E eu creio que na minha vida e na sua vida não é diferente. O Senhor vai multiplicar nessa noite o azeite na nossa vida. Como fez com a viúva, Ele também vai fazer com cada um de vocês e com cada um de nós. Assim, eu agradeço a minha rica oportunidade de falar do amor de Deus para você e para mim. Boa noite.